Capítulo 17. Item 5. Caligrafias e pinturas. Os calos na mão. Os quadros que o fundador caligrafou ou pintou durante mais de 20 anos, desde que iniciou a obra divina de salvação do mundo, atingem uma quantidade surpreendente. Nesse período, ele sempre tomava do pincel com entusiasmo fora do comum. Já tivemos oportunidade de dizer que suas caligrafias foram elogiadas por um calígrafo profissional. Além de possuírem valor artístico, elas constituem o núcleo da obra divina, atuando como fonte de diversos milagres. Em 1931, o mestre pintou Renaud de Canon. Em 1934, Sandio Canon e muitos outros quadros. Em 1936, por meio das atividades da Associação dos 100 Canon, pintou imagens de Canon coloridas e, a partir de 1941, começou a pintar imagens de Komyo Nyorai e Dai-Komyo Nyorai. Ainda na mesma época, com o avanço da obra divina, o número de fiéis que desejavam adquirir imagens de Canon aumentou, e ele pintou-as em grande quantidade. Canon segurando uma pedra preciosa ou um sutra. Canon em cima das nuvens, sentado em posição de meditação. Canon fazendo pregações. Canon deslizando sobre as nuvens e assim por diante. Durante a Segunda Guerra Mundial, as intervenções e as pressões sobre as novas religiões tornaram-se bastante rigorosas e, por isso, as imagens eram distribuídas como obra de arte aos que desejavam tê-las. No entanto, eram na realidade imagens da luz divina para culto. Os fiéis mantiveram a fé tendo as imagens como seu alicerce espiritual. Assim, reverenciando o Canon de manhã e à noite, eles renovavam o sentimento, ganhavam esperança e coragem e conseguiam, cada um, manter e cultivar uma fé pura. Desde outono de 1944, quando se mudou para Hakone, o fundador também passou a pintar Canon em tamanho maior, em várias posturas, sobre as nuvens, segurando um galho de salgueiro chorão, sentado em cima de uma rocha e assim por diante. A partir dessa época, os pedidos de imagens pintadas e caligrafias aumentaram rapidamente, e ele se viu ainda mais atarefado. Ao mesmo tempo, simplificou os desenhos e as técnicas de pintura, tornando o trabalho mais prático, a fim de pintar o maior número possível de imagens para corresponder ao desejo dos fiéis. Elas não perderam nem um pouco em qualidade. Especialmente os traços do rosto de Canon tornaram-se de uma elegância incomparável. O fundador continuou a pintar intensamente até dezembro de 1946, quando teve sarna e foi obrigado a interromper essa atividade por algum tempo. Sobre uma das imagens, escreveu: "Quem imagina que é uma pintura? Oro a Bosatsu como uma imagem viva." Além das pinturas, o fundador fez inúmeras caligrafias. No período final da Segunda Guerra Mundial, quando os ataques aéreos sobre o Japão se intensificaram, ele caligrafou em letras grandes: Kamikaze, Vento Divino, Shinryu, Deus Dragão, e ainda Komyo, Luz Intensa, orientando as pessoas para pendurarem esta sobre a imagem de Canon na hora dos bombardeios. Por essa razão, todos diziam que Komyo era o protetor para afastar bombas. Contam-se muitos milagres alcançados com caligrafias do fundador por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Em 1943, devido à convocação dos estudantes para a guerra, Shigeo Omori, que posteriormente serviu ao lado do mestre, foi chamado para o exército logo após ter se tornado fiel. Na época, desejando a sobrevivência daqueles que partiam para a guerra, era costume escrever-se uma dedicatória na bandeira do Japão, que era levada pelo soldado para a frente de batalha. O estudante, porém, desejando uma caligrafia do fundador, fez a solicitação e conseguiu que ele escrevesse Hisou Fuhai, vitória certa, derrota nunca, na figura redonda que representa o sol dentro da bandeira japonesa.
Passado algum tempo, ele foi transferido para o esquadrão aéreo indo para a ilha de Java, na Indonésia. Mais tarde, voltou para o órgão de serviços especiais e em junho de 1945 embarcou no cruzador Ashigara de 10.000 toneladas rumo a Singapura, local para onde fora designado. Nessa oportunidade, Omori viveu uma experiência milagrosa. Alvejado por torpedos, o navio afundou em apenas 15 minutos, mas ele conseguiu colocar o salva-vidas e pular. Na hora em que ia afundar, a embarcação soltou fogo pela proa, porém, as chamas não chegaram a atingir o óleo que se havia espalhado na superfície do mar, e logo se apagaram. Além disso, como naquela região a profundidade era de apenas 40 metros, não chegou a se formar o redemoinho que costuma acompanhar o afundamento de navios e pouco depois, Omori foi recolhido pelo contratorpedeiro Kamikaze. O jovem sempre levava junto ao corpo a bandeira com as palavras escritas pelo fundador. Naquele dia, como fizesse calor e ele se sentisse tranquilo por estar em um navio de grande porte, casualmente ele atirou de modo que ela afundou com o cruzador. Nessa hora, Omori compreendeu que a bandeira submergia em seu lugar. 2 meses depois, quando a guerra terminou, ele entendeu que a perda da bandeira, vitória certa, derrota nunca, estava ligada à derrota do Japão. O caso que se segue ocorreu por volta de 1945 na cidade de Nagoya. Sosai Shibui foi a casa de Eisaku Mizuno, que mais tarde se tornou dirigente da igreja Korin. De repente, em plena aula de aprimoramento, ouviu-se a sirene de ataques aéreos. Acalmando as pessoas que queriam sair da sala apressadamente, Shibui deu instruções para que se colocasse na parede a caligrafia Kamikaze, feita pelo fundador, a qual ele havia trazido até aquele local, mas ainda não estava emoldurada. Iniciado o ataque aéreo, o incêndio se propagava, chegando cada vez mais perto da residência de Mizuno. Entretanto, por milagre, as chamas se apagaram, deixando intacta apenas a quadra onde a casa se situava. Os milagres alcançados graças às caligrafias do fundador não se relacionam unicamente a fatos ocorridos durante a guerra. Mesmo após o término do conflito, quando as matérias-primas e o combustível eram escassos, só de pendurar na parede a caligrafia Shunko, luz da primavera, o recinto misteriosamente ficava aquecido, inclusive durante o inverno. Dizem ainda que, pendurando a caligrafia Keisui, abençoado com água, em uma casa cujo poço secara, este voltava a ter água. No início de 1946, logo depois do fim da guerra, quando a obra divina entrou em uma nova fase, com rápida expansão da difusão, o fundador começou a caligrafar mais 2 tipos de imagem da luz divina, Komyo Nyorai e Dai-Komyo Nyorai, além de continuar pintando imagens de Kannon. Alguns meses depois, purificando com sarna, doença que o deixou acamado, ele não pôde pegar no pincel por uns tempos. No ano seguinte, quando começou a se restabelecer, passou a confeccionar as imagens da luz divina unicamente com letras, não mais pintando a figura de Kannon. Segundo o fundador nos ensina, letra é espírito e desenho é matéria. E por isso, a caligrafia tem um nível mais elevado que a pintura. Daí podemos concluir que essa modificação foi uma providência de Deus decorrente da expansão da obra divina. Doente na cama, fico a pensar no incalculável número de pessoas enfermas que existem no mundo. A partir dessa época, o omamori, objeto de proteção, constituído pela palavra komyo, o qual levava o sinete nyorai, teve esta palavra substituída por jo, purificação, com o sinete Kyo. Ao ser instituída a Igreja Kannon do Japão em 1948, passou a ser caligrafada a palavra Hikari, luz, e o sinete foi substituído pela pressão do pincel sobre o papel, deixando uma marca semelhante a um ponto.
criaram-se mais 2 tipos de omamori, com as palavras komyo, luz intensa, e dai-komyo, luz muito intensa, respectivamente. Mais tarde, as palavras que constituíam as 3 categorias de omamori foram substituídas por joriki, poder purificador, ou joko, luz purificadora, e dai-joriki, grande poder purificador, ou dai-joko, grande luz purificadora. Contudo, logo voltaram as antigas palavras, ou seja, hikari, komyo e dai-komyo, escritas em sentido vertical, as quais continuam até o presente. A partir de 1962, o termo omamori, da época do fundador, foi substituído por ohikari, luz divina. Assim, o ohikari usado pelos fiéis sofreu diversas modificações, traçando sua história de acordo com a providência divina nos diferentes períodos. Certo dia, por volta de 1954, enquanto cortava o cabelo, o fundador estendeu a mão a Toshisaburo Saegusa, seu barbeiro, e disse: "Toque a minha mão." Saegusa mostrou-se muito surpreso, pois julgava-a delicada e macia, mas constatou que era áspera e cheia de calos. O mestre lhe disse: "Estes calos eu os adquiri caligrafando os ohikari dos fiéis, sabe?" Ao ouvir essas palavras, o barbeiro ficou profundamente comovido e pensou: como Meishu-sama se esforça por eles. Reminiscências sobre Meishu-sama, volume 1, relato 82. Obviamente, o fundador colocou tanto empenho nas caligrafias e pinturas porque o poder de Deus atuava através delas, ou seja, elas tinham um papel central na obra divina. Assim, durante sua vida, pintou cerca de 7.000 figuras de Kannon e Nyorai e fez pelo menos 1 milhão de caligrafias, incluindo os omamori. Luz do Oriente, volume 3.